No último final de semana, nós tivemos um fato, né, que ocorreu aqui em Cajazeiras, precisamente lá no bairro do Vila Nova. Fato lamentável e que teve repercussão nas redes sociais, em todos os recantos. E Evangelista, ele veio aqui no programa Olho Vivo para que pudesse falar e explicar realmente o que aconteceu verdadeiramente com mesmo esse episódio que ocorreu lá na Vila Nova, envolvendo um militar, né, um componente da Polícia Militar aqui da cidade de Cajazeiras. Evangelista hoje, ex-vereador, hoje advogado, pertencente ao OAB aqui de Cajazeiras, e satisfação em estar recebendo o mesmo aqui no programa para falar sobre esse episódio e esclarecer de uma forma que a população ela possa saber verdadeiramente o que ocorreu com sua pessoa nesse final de semana. Evangelista, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, J. França, boa tarde, Adriano, Edivan, e boa tarde, ouvintes do programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão. Para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui, infelizmente num momento constrangedor, mas é a vida e nós, infelizmente, temos que passar por diversos momentos que às vezes são desagradáveis, como esse que aconteceu comigo. O que verdadeiramente veio acontecer, Evangelista? Vai ser uma abordagem que houve na Vila Nova, você estava lá e parece que não lhe trataram como deveria tratar um cidadão de bem. Infelizmente, J. França, na quinta-feira passada, dia 14, por volta das 21 horas e 20 minutos, 21 horas e 15 minutos, no bairro Vila Nova, ali no início do bairro, estava havendo uma blitz, né? 3 policiais que estavam fazendo blitz nas pessoas que estavam passando, sejam de carro ou de moto, mandando as pessoas pararem com armas em punho, mandando que as pessoas colocassem as mãos na cabeça para fazer a revista, né? De uma forma excessiva, truculenta, mas até então tudo bem. Não era uma ação que estivessem de forma a perseguir bandidos, justamente justificaria a ação implementada. Mesmo assim, alguns moradores do bairro começaram a aglutinar-se ali nas calçadas. Eu também estava na casa de minha mãe e fui para a calçada da minha mãe para ver realmente o que estava acontecendo e o desenrolar da blitz que no momento estava ocorrendo no bairro Vila Nova. Nesse exato momento, aí vinha um morador da Vila Nova, de moto, por nome de Fabinho, né, que é Fabinho, conhecido Fabinho de Biluca. A polícia, todos os 3 de arma em punho, mandaram que Fabinho parasse a moto e colocasse as mãos na cabeça. Momento em que o rapaz parou a moto e, ao invés de colocar as mãos na cabeça, tentou desligar a moto, que era o que ele tinha que fazer, desligar a moto, para justamente após obedecer às ordens policiais. Nesse momento, o tenente Marlon, que estava, segundo o que foi nos dito, estava à frente no comando da diligência e pegou a mão do rapaz com chave e tudo e começou a apertar, inclusive puxando os dedos do rapaz para trás, dizendo que ia quebrar os dedos do rapaz. Eu estava na calçada, comecei a presenciar esse fato, que para mim é um fato ridículo, né? É um fato truculento, que na verdade é uma atitude truculenta da polícia. O rapaz pedindo que não fizesse isso, ele tomou a chave da mão do rapaz e, ao invés de prosseguir com a revista, jogou a chave do rapaz longe, né? Achei uma atitude covarde e até então não falei nada, estava acessando a internet e continuei com o celular na mão. Eu não sei se o fato de estar com o celular na mão pôde pensar o policial de que eu estivesse gravando, filmando a ação policial, e mesmo que eu tivesse, era uma atitude mais do que normal, haja vista, nós estávamos num Estado democrático de direito e a ação policial é uma ação pública. Por ser uma ação pública, nada de errado aparentemente deveria estar acontecendo, portanto, medo algum tivessem eles de estarem sendo filmados, coisa que eu não estava fazendo. Mesmo assim, o policial, ao terminar a revista no Fabinho, deixou um outro policial lá com o rapaz e veio em minha direção, com a arma em direção a mim, na minha cabeça, mandando que eu e meu irmão Edivan colocássemos as mãos na cabeça e que fôssemos para a parede, com a arma apontada para a minha cabeça. Eu, nesse momento, pedi para ele que tivesse paciência, já visto eu estar na calçada da casa da minha mãe, nada de errado estávamos fazendo, observando apenas a ação da polícia,
ele mesmo assim continuou mandando que eu colocasse as mãos na cabeça, como se eu fosse um bandido, né? E eu, mais uma vez, tentei explicar, mandando que eu colocasse as mãos na cabeça. Eu insisti de que eu não era bandido e que eu era um advogado, e coloquei a mão no bolso, tirei a minha carteira de bolso, abri e mostrei para ele: olha, eu sou um advogado, e a gente devia conversar numa boa. E ele, ignorante, de forma ríspida, com a arma sobre mim, mandando que eu me dirigisse à parede com as mãos na cabeça e que não resistisse. Com as mãos na cabeça, vamos. E eu, infelizmente, tive que obedecer, na presença de muita gente do meu bairro. Fui para a parede com as mãos na cabeça, né? Ele pegou as minhas mãos por trás, ele era mais baixo do que eu, providenciou a revista, mandou que eu abrisse as pernas para que ele pudesse continuar com a revista. Eu abri, ele achou que não estava da forma que ele queria, chutou o meu tornozelo, que é o meu calcanhar, para que eu abrisse mais ainda as pernas. Pedi a ele que tivesse paciência, haja vista se tratar de uma pessoa de bem, uma pessoa que realmente era um advogado da cidade. E ele, mais uma vez, continuou mandando que eu me calasse e continuasse com as mãos na cabeça. Fez a revista em mim. Ao concluir a revista, meu amigo Jota, pegou minha carteira, que estava no chão, me entregou e mandou que eu me identificasse. Eu falei: mas eu não já disse para o senhor que eu sou advogado? Mostrei para o senhor. Se identifique. Eu peguei a minha carteira, abri, tirei a OAB, mostrei para ele, ele pegou a minha OAB e, de imediato, fez um contato através do rádio, via rádio, com a central, passou os meus dados para que eles averiguassem se eu tinha antecedentes criminais ou algum mandado de prisão. E isso tudo em alto e bom som, o rádio em alto som, para que as pessoas ouvissem. E aí, quando a central retornou para ele, dizendo que contra a pessoa de Francisco Evangelista Nobre da Silva, nada constava. Nesse momento, ele dirigiu-se novamente à minha carteira, pegou a minha carteira e devolveu a carteira para mim, né? E simplesmente saiu, sem dar satisfações alguma, no momento que eu o indaguei. Falei: tenente, está vendo que não precisava de uma atitude constrangedora dessa? Eu tenho que passar por esse constrangimento aqui na frente das pessoas do meu bairro? E eu sou um advogado, uma pessoa conhecida. Ele falou simplesmente, Jota, olhou para mim e mandou que eu me virasse. Se vire. Nesse momento, Gilberto estava lá, que era o tenente Gilberto, eu acredito que agora me disseram que já é capitão, né? Que deveria, infelizmente, ter tomado qualquer atitude, e haja vista ser de Cajazeiras nos conhecer. Após todo o fato, Gilberto veio à minha direção perguntar o que tinha havido. Falei: claro, você estava aqui, ó, viu o que aconteceu. Eu fui me explicar, tentar me identificar para a pessoa, e o cara truculento, sem dar ouvidos, me fez passar por esse constrangimento, né? E falou: o cara não é daqui, não é conhecido, não conhece as pessoas, né? E, infelizmente, isso aconteceu. Ele, vendo que eu estava conversando com o Gilberto, dirigiu-se até nós e perguntou de forma ríspida, dura: o que é que está acontecendo aí? Foi quando o Gilberto falou: nada, estou conversando, o rapaz aqui é meu amigo. Ele falou: tá, pensei que estava acontecendo alguma coisa de errado. Então, Jota, são situações constrangedoras. Minha filha de 12 anos comigo, chorando ao meu lado, entendeu? Que não precisava disso. Se acontece isso comigo, que já fui vereador, sou hoje advogado aqui na cidade, Jota, o que não acontece com o seu José, com Dona Maria, com o filho de seu José, com aquelas pessoas que infelizmente são excluídas e que vivem à margem da sociedade? Então, são por episódios dessa natureza que às vezes Deus nos usa para que a gente possa mostrar à sociedade que chega, que basta. Basta. A polícia, ela está para nos resguardar o direito constitucional que temos. A polícia está sendo paga com o dinheiro das nossas contribuições, com os impostos que nós passamos para o Estado. E é com esses impostos revertidos em ações do governo ao nosso favor. E um deles é segurança. Agora, aqui eu quero dizer, relatar dos grandes préstimos feitos pela briosa Polícia Militar do Estado da Paraíba à sociedade paraibana. E não é por causa de uma atitude individual
translocada e desrespeitosa de um indivíduo que tenta macular a honra e a imagem da Polícia Militar da Paraíba, que eu venho aqui para denigrir a imagem da polícia, de forma nenhuma. Porque uma atitude isolada não vai fazer com que uma instituição que merece o meu respeito e a minha consideração possa eu aqui denigrir por uma atitude isolada de alguém que, infelizmente, está começando na polícia e está começando de forma errada, desrespeitando a sociedade e, principalmente, desrespeitando uma instituição que vive essa instituição na vanguarda da sociedade brasileira na defesa dos direitos e prerrogativas estabelecidas na Constituição para os cidadãos brasileiros. Direitos e garantias fundamentais. A OAB está sempre na vanguarda, na defesa desses direitos e, principalmente, brigando para que eles possam ser realmente efetivados. Na verdade, é lamentável que isso aconteça e muitas das vezes a gente observa que algumas pessoas que vestem a farda, eles se acham isso aí, como dizer, não é a polícia, algumas pessoas, como toda profissão existe pessoas que mancham a profissão, existe também casos dentro das polícias, né, não só militar, como outras profissões que existem também. E muitas das vezes, dentro da polícia militar, o cara está insatisfeito, né, porque foi transferido, não está gostando do seu trabalho, alguma coisa, e aí destina seu veneno. Não sei se foi esse o caso, e a gente não sabe qual foi o caso, o verdadeiro motivo, né, do cidadão, do policial, ele ter abordado. E como a gente lamenta profundamente, Evangelista, porque, como você falou, como se aconteceu com você, que é um advogado, tem a OAB, tenta se imagine com outros, né? E da mesma forma que aconteceu com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer uma pessoa da sociedade de Cajazeiras, cidadãos inibados e que tem conduta conhecida na cidade, que pode ser vítima, assim, de atitudes como essa. Então, a gente lamenta profundamente. Esse caso aconteceu quando mesmo? Foi na noite de... Foi na quinta-feira. 14, por volta das 21 horas, na Vila Nova, ali no início da vila, em frente praticamente à casa da minha mãe, né? O que é de se lamentar, J. França, é que a atitude dessa natureza, de pessoas que, para se tornar oficial da polícia, tem que fazer um Enem, tem que estar qualificado para passar numa prova que é uma das mais difíceis. E aí sim nós esperamos que pessoas que se qualificam e se capacitam, e passam pela preparação, que passa por uma preparação não só física, mas psicológica também, para ter a condição de usar uma arma e de usar com decência e com respeito à sociedade, ela possa infringir as leis, se tornar um fora da lei e às vezes agir de forma como se fosse bandido, né? Como se fosse bandido fardado, que na verdade não é, como se fosse um miliciano que está ali para constranger pessoas, humilhar pessoas e deturpar, ou seja, usurpar direitos. O que nós queremos é que a Polícia Militar da Paraíba possa agir com rigor numa situação dessa, possa punir verdadeiramente quem está tentando macular a honra e a imagem da Polícia Militar e que pessoas dessa natureza possa fazer um juízo de valor do que ele fez, possa cair na real e um fato que aconteceu comigo possa servir para que essa pessoa tome consciência de seu erro e que coisas dessa natureza não voltem mais a acontecer, nem com advogado. E não é o fato de ser advogado. Por eu ser advogado, eu não estou impedido, né, de sofrer uma revista da polícia. Claro que eu tenho que passar por uma revista também. Se o cidadão comum, ordeiro, que paga seus impostos em dia, um homem de bem, passa por uma revista policial, por que um advogado não pode passar? Claro, mas com sua devida proporção, com seu devido respeito. Porque diante do que aconteceu, todas as pessoas que foram abordadas pela polícia, a nenhum ele pediu documentação, a nenhum ele pediu identificação. Inclusive a meu irmão que estava comigo, quando foi abordado da mesma forma, com a mesma violência como eu fui, não pediram identificação e nem pediram documentos. Só a mim. E principalmente, Jota, a partir do momento que ele se investiu contra mim e eu disse que era advogado, ao invés da situação minorizar com relação a mim, ela piorou. Aí foi que os ânimos, os nervos desse rapaz se exacerbou. E a atitude dele se tornou muito mais incompatível com o cargo que ele exerce, ou função que ele exerce no estado da Paraíba, que é um oficial da polícia,
tenente que tem por dever moral de oferecer segurança às pessoas de bem. E não é o fato de J. França, que eu conheço, por não ter surgido de uma família tradicional da cidade de Cajazeiras, não ter o direito de ascender na sociedade e de gozar do respaldo social e principalmente do respeito das autoridades constituídas. Nasci na Vila Nova, praticamente moro na Vila Nova, amo o meu bairro e sei que na minha localidade, J. França, 95% das pessoas são constituídas de homens e mulheres de bem, que merecem o meu, o nosso e o respeito. Não só meu, nem nosso, nem seu, mas de todas as instituições constituídas desse estado, dessa cidade, e que os direitos dessas pessoas jamais podem ser violados, como o meu foi. E é justamente aí que eu conclamo a minha OAB, a OAB da cidade de Cajazeiras, que possa tomar as providências cabíveis para que fatos dessa natureza não voltem a acontecer com outros advogados, que o constrangimento que eu passei, outros advogados, e nem quero que outras pessoas comum do povo também passem por isso. Providências têm que ser tomadas e de forma enérgica a evitar que fatos assim possam voltar a acontecer. Evangelista, você pede providências à OAB, né, para que possa se solidarizar, é uma entidade que você pertence também. Você também pretende entrar em contato com o Comando Geral, ou se você não fez ainda, fazer para que possa levar o conhecimento do próprio comandante aqui, que logicamente é o chefe, né, desse policial que atua dessa forma? Nós já estamos, junto com a OAB, tomando todas as providências cabíveis, tanto administrativamente como judicial, para que a situação ela seja contornada, coibida e que sirva, J. França, de medida pedagógica para que aqueles que tentam e atentam contra a dignidade da sociedade e principalmente deturpam as leis constituídas do nosso Estado em respeito próprio, em favor próprio, pelo bel prazer de fazer isso com as pessoas, porque existem pessoas, J. França, você sabe, que passaram a vida talvez até sendo repreendido e não teve a coragem nem a atitude necessária para se exacerbar, mas dentro da farda da briosa polícia do estado da Paraíba e com a arma na mão, se torna um gigante justamente para humilhar, denigrir a imagem de pessoas e, com atitude dessa natureza, infelizmente, macular a honra da instituição Polícia Militar do Estado da Paraíba, porque aqui eu volto a repetir, esse fato aí é exceção. É exceção. Eu volto a repetir, é um fato de exceção, porque a regra é que a Polícia Militar do Estado da Paraíba presta um grande serviço à nossa sociedade. E aí, comandante-geral da Polícia Militar, comandante local da Polícia Militar, não é um fato dessa natureza, que aí vocês podem coibir, que possa voltar a acontecer e que não tenha devida punição, para que não volte a acontecer no nosso município e outros cidadãos tenham que voltar à imprensa. Aqui, quem sabe, está novamente contando o mesmo fato que eu estou contando hoje. Providências têm que ser tomadas para que nós possamos ter realmente dignidade e poder andar de forma tranquila pelas ruas da cidade de Cajazeiras, sabendo que dentro das viaturas estão homens e mulheres de bem, que têm como principal objetivo proteger a sociedade e nos oferecer segurança. Evangelista, fique à vontade aqui para seu até breve, né? E lamentar profundamente esse fato que aconteceu com você, sendo solidário à sua pessoa e aos demais envolvidos. Eu agradeço, J. França, o espaço da TV Diário, o espaço do programa Olho Vivo, que na verdade hoje tem uma grande audiência e goza de um grande respeito no seio da sociedade de Cajazeiras, justamente para dar o meu grito de repúdio contra atitudes dessa natureza e preservar, com esse meu grito, a integridade física e moral dos homens e mulheres de bem da sociedade cajazeirense,
paraibana, sertaneja e principalmente também homens e mulheres de bem que moram nas periferias de Cajazeiras e que o fato de morar lá não são indignos de respeito, pelo contrário, são dignos de respeito, seja das autoridades policiais, seja das autoridades políticas, mas que todos eles, de uma forma geral, como todos nós temos, o direito à liberdade, o direito à segurança e o direito a confiar nas instituições constituídas, e a Polícia Militar é uma dessas. A quem essa polícia tem todo o meu respeito, toda a minha admiração. E não é, coronel, e nem coronéis, que um indivíduo com atitude dessa mesquinha, translocada, vai tirar o respeito que eu tenho à Polícia Militar do Estado da Paraíba.